Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro que eu tô adiantando aqui pra falar pra vocês já há muito tempo, né? Acho que já tem já um mês, vamos colocar assim. Mas eu não minto pra vocês, é um livro bem curtinho, gente, mas assim, que eu demorei muito pra engatar na história dele, tá certo? Que foi então Crônica de uma Morte Anunciada. Vai aparecer aqui uma edição destilada dos livros, tá certo? Mas eu não li nessa edição aqui, tá certo? Eu li em si nessa ediçãozinha aqui que vai aparecer a capinha aqui do lado, se eu conseguir colocar. Gente, esse livro aqui vai ser difícil de comentar aqui no canal, porque é o seguinte, é um livro que, da forma ou de outra, eu vou precisar não dar spoiler, porque eu acho que esse livro aqui não tem como dar spoiler, porque o spoiler já tá no título do livro mesmo, tá bom? Crônica de uma Morte Anunciada. Sim, a gente vai acompanhar a morte de um personagem aqui na história. Só que vamos em si primeiro ao ano de publicação desse livro, tá certo? Esse livro ele foi publicado em 1981. E sim, gente, é o primeiro livro de Gabriel Garcia Marques que eu leio, tá certo? E eu resolvi começar por esse, porque algumas pessoas me indicaram em si começar pelo livro mais menor dele, né? Pelas crônicas dele em si, né? Então eu resolvi começar a ler o Gabriel Garcia Marques em si por esse livro, tá certo? Eu não vou me dedicar a esse vídeo falar do autor em si, que é um autor bem conhecido. Eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo uma aba da Wikipedia que fala em si sobre o Gabriel Garcia Marques. Então se você quiser mais informações sobre o autor, eu vou deixar o link dessa aba lá embaixo. Vamos assim tentar conversar sobre esse livro aqui, tá bom? Aqui a gente vai acompanhar, gente, a morte, tá certo? Desse personagem, Santiago Nazar, tá certo? E tudo se passa realmente aqui em um dia, só que de uma forma ou de outra a gente vai ter um narrador aqui, onisciente, tá bom? Que vai contar realmente os fatos pra gente e que vai tentar buscar em si, ele vai tentar recolher informações ali sobre a morte desse personagem. Então vamos aqui no início. Aqui, de início, a gente vai conhecer dois personagens muito bem importantes para o início dessa história aqui, para o enredo dessa história aqui. Que é em si, gente, o Bayardo San Román. Eu acho que eu estou falando certo, tá certo? Aí, para quem é professor de espanhol em si, para quem sabe um pouco de espanhol, vai meio que, com certeza, me corrigir nessa pronúncia, mas eu acho que é isso aí, Bayardo, não sei, é algo do tipo, entendeu? E Bayardo, gente, é esse forasteiro, tá certo? Rico, que veio em si de outro lugar, tá certo? Com a intenção, gente, de se casar, tá certo? Por ele ser rico em si, ele pensa que pode comprar tudo e também que pode comprar, gente, a sua esposa. Vamos colocar assim, né? Digamos que o Bayardo, ele se acha essa pessoa meio que poderosa em um nível muito grande, entendeu? Que pode comprar tudo, sabe? E por outro lado, aqui na história, a gente vai conhecer a Ângela Vicário. Acho que eu estou falando sobre o nome dela certo. Mas bom, e a Ângela Vicário, gente, ela vem dessa família cheia de tradições em si. Uma família que de uma forma ou de outra, tá certo? Preza muito essas tradições de família. Por exemplo, não perder a virgindade antes do casamento. Essa é uma das tradições dessa família que preza muito. E não só a família em si, mas a sociedade da época. E daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Mas bom, tá certo? E ela vai ser meio que forçada, vamos colocar assim, a casar com Bayardo San Román aqui na história. Mas não por amor em si, e sim por dinheiro. Então ela se casa em si com esse personagem, ok? Vai ser um casamento nisso. Só que depois de casar, o marido vai perceber que ela não é virgem. E aí que tá o grande sentido aqui da história, e vocês vão entender em si por quê. Quando o marido em si percebe que ela não é virgem em si, ela vai dizer que quem tirou a virgindade dela foi em si o Santiago Nazar. E então os irmãos dela, os irmãos de Ângela em si, vão tentar matar o Santiago. Eles vão atrás dele, vão pegar facas e vão anunciar na rua toda que vai matar Santiago Nazar. Vai passar pelas ruas ali que vai matar o personagem lá. Então por isso que o nome do título desse livro se chama Crônica de uma Morte Anunciada. Porque realmente, antes dos irmãos matarem em si o personagem, sim, ele vai anunciar para a comunidade, para a vila toda que vai matar o Santiago. Só que a grande coisa aqui da história mesmo, tá? A sociedade não faz nada. A sociedade não impede que realmente o Santiago Nazar morra. Não vai até ele e diz, você vai morrer, entendeu? Por quê? Aí você vai ter que descobrir lendo esse livro. Gente, esse livro aqui, de uma forma ou de outra, tá certo? É um livro
que vai do seu interesse ou não. Porque é o seguinte, o interessante desse livro realmente é acompanhar a resolução dos fatos, é o descobrimento dos fatos aqui na história mesmo, tá bom? É como o personagem principal, vamos colocar assim, né? É como o narrador, ele vai desvendando isso pra gente, tá certo? Ele vai recolhendo as informações ali. E também tem várias perguntas aqui que de uma forma ou de outra são respondidas e não são respondidas. Principalmente a crítica que o autor faz aqui, que é críticas enormes, gente. São críticas que de uma forma ou de outra, você como leitor vai ter que ir buscando e recolhendo aqui na história. Então é um livro que não vai interessar a todos, tá certo? Porque de uma forma ou de outra, como eu falei, né? Você vai ter que de uma forma ou de outra também participar dessa investigação que esse personagem vai realmente fazer aqui na história. Então a gente vai acompanhar aqui sim, ter testemunhas, a gente vai acompanhar relatos, então por isso que é uma crônica, então tem um pouco ali envolvido jornalismo. Então esse livro também, gente, ele de uma forma ou de outra, ele não é linear, ele não realmente segue uma linha de história, né? Ele não segue aquela linha de personagens, aquela linha de enredo, ele vai se modificando, os acontecimentos aqui vão realmente passando, é tudo de uma forma ou de outra, misturado, mas não é aquela coisa misturada que é sem sentido, entendeu? É uma coisa misturada, mas com sentido. Então você vai ao mesmo tempo aqui acompanhar uma história que não é linear, mas uma história bem desenvolvida pelo autor. A grande pergunta aqui, realmente, à medida que você vai lendo esse livro mesmo, é porque a sociedade não impediu que o autor em si, Santiago Nazar, morresse. Que o personagem em si, Santiago Nazar, não morresse. E aí uma coisa bem interessante, tá certo? Pelo menos é a minha visão da história, tá bom? Nós vamos acompanhar, gente, uma sociedade que tem tradições, aliás, uma sociedade, uma comunidade pequena. Então ela tem tradições ali, costumes em si, que de uma forma ou de outra impactam, sabe? Que pode prejudicar outras pessoas em si. Por exemplo, a personagem Ângela aqui na história em si, a gente percebe que ela meio que não seguia esses parâmetros colocados na sociedade. Ela não seguia esses costumes que a sociedade em si colocava ali para ela. Então é um livro que da forma de outra vai relatar isso pra gente. Então quando em si o narrador na história que ele vai recolhendo os fatos assim, ele vai perceber em si que nem todos os fatos se interligam, nem todas as histórias contadas ali pelas pessoas em si, elas se interligam. Então aquilo acaba virando meio que uma rotina das pessoas em si, né? Porque o acontecido já aconteceu, né? A coisa já aconteceu, a morte já aconteceu. Então quando recolhe essas informações mesmo, né? O nosso meio que, eu não vou dizer dever, mas a nossa visão aqui dos fatos mesmo é perceber realmente em que concordamos, qual é a visão em si da sociedade mesmo, da época. Então tudo isso de uma forma de outra ajuda a esse livro ser magnífico, gente. Esse livro aqui ser incrível. Então os detalhes aqui na história também são importantes, já que, veja só vocês, tá bom? Um dos detalhes aqui é a porta, gente, tá bom? São Santiago, se ele tinha o costume de entrar, se eu não me engano, me corrija aqui nos comentários, pela porta da frente. Então, à medida que o livro vai avançando, a gente percebe que ele começa a entrar pela porta dos fundos, da cozinha em si. Então, esses detalhes daqui na história são importantes para a percepção em si de nós realmente investigar junto com o narrador. E a culpa realmente, gente, a culpa de quem pode ser realmente a culpa, né? Será que é só dos dois irmãos que mataram em si o Santiago Nazar? Ou é da sociedade também? Porque quando a gente tem aquela visão de que, sei lá, algo aconteceu, eu não vou me meter na história porque eu estarei certo. Digamos que a culpa não vai vir pra mim. Não é bem assim, gente. Então é realmente isso que a gente vai acompanhar nesse livro mesmo, né? De quem pode ser a culpa mesmo, né? A culpa por inteiro, em geral, aqui na história. Será que é dos dois irmãos ou é da comunidade em si também? Então, a crítica que Gabriel Garcia Marques quer fazer nesse livro em si aqui é realmente os costumes, as tradições das pessoas daquela época e como isso, de uma forma ou de outra, afetava as pessoas que tinham um pensamento novo, vamos colocar assim, né? Mas em si, essa questão das tradições, né, da virgindade, por exemplo, né, atrapalhar jovens, tá certo? Como a Ângela em si, a perder a virgindade antes do casamento em si. Então é um livro recheado, gente. É um livro recheado de críticas e recheado de assuntos que, de uma forma ou de outra, se você para pensar aqui, dá pra você sentar e discutir e acabar ligando uns fatos ali a outro e tirar várias coisas desse livro em si, porque ele é recheado de críticas. Então, realmente, as tradições e os costumes daquela época é uma dessas críticas que Gabriel faz aqui, né? A sociedade estava muito mais preocupada sei lá, em pensar numa jovem perder a virgindade antes do
do casamento do que em si, sei lá, uma negra morrer, sei lá. Então tem coisas muito mais importantes que a sociedade não ligava em si. Outra coisa que você percebe à medida que você vai lendo esse livro em si é como a eternidade dos sentimentos mesmo, né? Pode permanecer nos seres humanos, pode permanecer em si nos indivíduos em si, né? Mesmo que a culpa em si, ela não é esquecida, tá bom, gente? Passa-se anos e a culpa permanece na gente, tá bom? É que nem aquele livro O Nome da Rosa, de Umberto Eco em si, né? Que retrata um pouco essa questão das lembranças em si. Então, a culpa do indivíduo mesmo, né? Depois de anos, realmente, esse personagem acaba relatando ali os fatos, reconhecendo as informações, né? E tudo aquilo acaba, de forma ou de outra, sendo revivido novamente, né? Acaba fazendo parte das rotinas das pessoas ali. Então fica a indicação de livro fantástico, tá certo? É um livro curto que eu demorei muito pra ler, mas eu falei, né? Foi pra engatar nessa história aqui. Eu não tava engatando direito. A escrita de Gabriel Garcia Marques é uma escrita bem interessante, veja só vocês. E é interessante, eu pelo menos pensei isso, a forma como o Gabriel aqui na história, né? O autor desenvolveu mesmo, né? O começo, o meio e o fim da história. Como eu falei, esse não é um romance linear. Então isso é muito importante aqui na história. A escrita dele, gente, é fantástica. Então se você pretende ler Gabriel Garcia Marques, eu falo, tá certo? Recomendo você começar pelos livros menores dele, tá certo? Isso aqui, veja só vocês, foi até um livro publicado recentemente, comparados em si a outros livros do autor, né? Tem livros dele publicado muito antes que esse aqui, né? E é isso, tá bom? Eu sei que o autor tem várias outras obras-primas, né? Como Oceanos de Solidão, que é um livro que eu pretendo ler um dia em si, mas bom, né? Esse livro aqui é um livro fantástico. Merece ser lido, merece ser estudado e também, veja só vocês, merece ser debatido. Porque mesmo que esse livro se passe há muitos anos atrás, tá certo? Tem coisas aqui que ainda repercutem nos dias de hoje, tá bom? Essa questão da sociedade, das tradições, dos costumes, das culturas, né? De como isso pode realmente prejudicar as pessoas, digamos que os seres humanos, que têm uma mentalidade diferente, né? E é isso, gente, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho para receber a notificação do canal. Não esqueça também de deixar o joinha também, que é muito importante. Sei que você sai do vídeo sem dar o joinha, isso é muito importante, tá bom, gente? Comenta aí embaixo também se você já leu alguma coisa desse autor, ou se você pretende ler em si, me conte a sua opinião e essa questão das críticas desse livro, que eu quero saber mais, tá bom? Eu acho que esse livro aqui é um livro que precise, tá certo, de releitura, sabe? É um livro que a cada releitura você acrescenta mais conhecimento e acrescenta mais também debates aqui na história, tá bom? Algumas coisas que você deixou despercebido no início, você pode perceber numa releitura, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.